Boa tarde, grupo de estudos Oração Ação, em mais uma edição, em mais um encontro, com muito prazer. É uma alegria cultivarmos o discernimento, como naquela oração fabulosa e tão curta que diz: Deus me dai coragem para mudar o que eu posso mudar, e que por excelência somos nós mesmos, o que apenas nós em todo o universo podemos mudar, somos nós, não podemos mudar mais ninguém, 0 para os outros, mas 100% para nós mesmos. Mas dai-me também a paciência para aceitar o que eu não posso mudar, basicamente os outros, e discernimento. Tenhamos essa coragem, essa paciência e esse discernimento. Ótimos votos para todos nós, não é? Maravilha. Temos estudado, como os que estão há mais tempo sabem, a questão da religião e dentro da religião a questão da mediunidade. Hoje vamos tratar de um tema específico, a questão da desobsessão. Temos trabalhado, no último encontro trabalhamos a questão da obsessão, agora trabalharemos a desobsessão e particularmente a relação entre doutrinação e desobsessão. Doutrinação é a orientação que se faz a um espírito que esteja de alguma forma influenciando, perturbando um encarnado. Busca-se a manifestação dele através de um médium e dessa forma tenta-se orientar, elucidando a atual situação, elucidando o verdadeiro benefício do perdão, que não é tanto para aquele que errou, mas para aquele que foi ofendido. O perdão liberta principalmente aquele que perdoa. Como o pincel, que para pintar a parede pinta antes a si mesmo, todo perdão para ser concedido, ele passa necessariamente pelo coração, ou então não é perdão, é só uma verbalização. Aprender sobre a questão do espírito para além dos chavões, para além do senso comum, é urgente para todos nós. Muito bem, hoje trabalharemos a questão da desobsessão. Já tratamos de alguma forma no encontro anterior, ao falar de obsessão, trabalhamos também a desobsessão, inclusive citando, vocês vão lembrar, a sintética aula que Jesus dá sobre obsessão e desobsessão ao falar que se um espírito mau é afastado de uma casa, ele até sai, mas se a casa continua arrumada para ele, ele volta com outros 7. É uma aula de tantas nuances que em tão poucas palavras são explanadas para a gente. É parecido com a realidade de um acumulador de lixo. São tantos os doentes que juntam lixo em casa pensando juntar riquezas, valores. E é claro que quem junta lixo junta também ratos, baratas, lacraias,
E a comparação com a obsessão e a desobsessão, ela é perfeita. Porque nós acumulamos lixo mental, lixo emocional, e é esse lixo emocional, mágoas, culpas, medos, preconceitos, que faz a conexão com espíritos de baixa condição. E é claro, para um acumulador deixar de ter ratos e baratas na sua casa, não basta colocar veneno. Claro, ele precisa limpar a sua casa. E não basta nem mesmo apenas limpar a sua casa. Para limpeza, para libertação, para transformação, para cura acontecer em maior profundidade, é urgente que se deixe de acumular lixo. Ora, e deixar de acumular mágoas e culpas é praticar o perdão e o auto-perdão. Não é claro? Não é lúcida a comparação, a metáfora? Muito bom. Hoje a pergunta que se faz a Emmanuel, nesse livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, na pergunta 394, é a seguinte: será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espiritista convicto? Responde Emmanuel da seguinte forma: a cooperação do companheiro vale muito e faz sempre um grande bem, principalmente ao desencarnado. Mas a cura completa do médium não depende tão só desse recurso. Vejam como se completa com o que falamos no primeiro encontro, com a orientação de Jesus, que nós citamos agora há pouco. A cura completa do médium não depende tão só desse recurso, porque se é fácil, às vezes, o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, esse às vezes é estratégico, porque muitas vezes a entidade infeliz e sofredora se mostra impermeável à orientação. Não é o momento dela, só nos cabe respeitar. Se Deus nos ama em liberdade, quem seremos nós para tolher a liberdade das pessoas, dos espíritos, dos seres? Então, se é fácil o esclarecimento da entidade infeliz e sofredora, a doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento e da sua boa vontade. Sem o que, a cura psíquica se torna inexequível. Pergunta 395. Pode a obsessão transformar-se em loucura? Qualquer obsessão pode transformar-se em loucura. Não só quando a lei das provações assim o exige, como também na hipótese de o obsidiado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Quando o encaixe se dá de uma maneira completa, que já nem deve ser chamado de obsessão, mas de possessão, onde a própria retirada do espírito perturbador pode ser nociva ao perturbado, já que ele
procura, já que ele busca, já que ele opta por aquele encaixe, aquele vampirismo, a loucura se instala e o tratamento, que é sempre recomendável a união da ciência, através da medicina principalmente, mas também da psicologia, da psicanálise, da terapia ocupacional, do serviço social, um tratamento multidisciplinar, científico, complementado com o tratamento espiritual. Nem mesmo a junção de tudo isso garante um processo de cura espiritual, de desobsessão. Por quê? Por isso que Emmanuel acabou de falar aqui, é indispensável a doutrinação do encarnado. E essa requer valores do sentimento e da boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível. Então, a obsessão pode transformar-se em loucura, não só quando a lei das provações assim exige, como também na hipótese de o obsediado entregar-se voluntariamente ao assédio das forças nocivas que o cercam, preferindo esse gênero de experiências. Por que a cura se torna muitíssimo difícil nesse caso, ou enquanto permanecer esse encaixe terrível? Porque, é claro, se o obsidiado não deseja a cura, mesmo que a metade da cura, ou seja, a cura do espírito perturbador, seja obtida e ele seja encaminhado para iniciar uma nova etapa de sua vida, o obsidiado atrairá outro perturbador, como disse Jesus, às vezes pior que o primeiro, de forma que a segunda situação seja pior que a primeira. Vejam, meus amigos, minhas amigas, como amai os vossos inimigos se torna compreensível. Veja quando a proposição da psicologia que o outro é espelho para o eu se torna compreensível. Vejam, meus amigos, como aqueles que nos perturbam apontam nossos pontos fracos, são aparelhos diagnósticos do Hospital de Deus. E quando vistos dessa forma, deixamos de brigar, o que é um absurdo, com os aparelhos diagnósticos, aproveitamos a perspicácia que o obsessor, que o inimigo tem em encontrar nossos pontos fracos e investimos no autoconhecimento, na terapia, na busca das origens e na busca das formas de superação do nosso desequilíbrio. Então, esses dois aspectos tratados hoje são muitíssimo importantes. O doutrinador será uma ferramenta importante, mas não exclusiva, já que
Não há cura sem autocura. Não haverá uma real superação da obsessão sem um processo de boa vontade e de transformação emocional do obsidiado. E se essa não disponibilidade for enraizada, for consciente, poderá a obsessão resvalar na loucura. Condição de difícil enfrentamento, não impossível, mas que sempre exigirá o concurso do tempo, além da plena integração entre ciência e cura espiritual. Muito interessante a passagem de hoje. Pudemos hoje compreender a obsessão de uma forma diferente daquela que é apresentada nos filmes, onde um exorcista, onde parece depender tudo de um exorcista, da fé do exorcista, das palavras em latim que ele coloca, da água benta que ele apresenta, da cruz consagrada e outros objetos ditos sagrados. Aqui fica claro que um ator fundamental tanto da obsessão quanto da desobsessão é o próprio obsidiado. De forma que os tratamentos, tanto da ciência quanto espirituais, mesmo conjugados com respeito e integração, poderão ir só até o alívio. Alívio que será imprescindível, mas que precisa ser percebido como ainda não sendo a cura. Se o próprio Jesus se dedicou a esse alívio, se limitou a esse alívio, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, é porque Jesus, tão próximo de Deus, só pode, como Pai, nos amar em liberdade, em respeito ao livre-arbítrio. E aguardará ativamente, com sucessivos alívios, orientações terapêuticas, o momento de amadurecimento, o ponto de mudança do obsidiado, para aí sim, cumprida essa condição fundamental, avançar numa cura mais profunda. Vejam como é interessante essa descrição, inclusive para aquelas famílias que passam pela triste experiência de um parente fortemente viciado, seja em álcool, drogas, tabaco, seja um sexólatra, um jogador compulsivo, um consumidor compulsivo, qualquer que seja dos inúmeros vícios, um dependente emocional, todos eles precisarão desse amadurecimento pessoal, o que jamais justificará uma desistência, nem mesmo um distanciamento. Ao contrário, devemos continuar sempre investindo. Deus não desiste nunca de nós, e nós não podemos desistir também daqueles que desfrutam das nossas relações. Disse em O Pequeno Príncipe que nós somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. É tão certo que não podemos tomar a decisão pelos nossos parentes, pelos nossos afetos,
quanto que o nosso papel, mesmo subsidiário, mesmo dependendo da decisão sagrada do doente, será imprescindível na disponibilização afetiva, respeitosa, mais ativa, cumprindo todas as formas de ajuda que se mostrarem possíveis. É muito desafiadora, mas bonita, a ajuda a quem não quer ser ajudado. A persistência, a paciência, o respeito. O aguardar o tempo da pessoa é emocionante, imprescindível, essencial. Na nossa ansiedade, na nossa impaciência, queremos alguma bala de prata, alguma forma de resolver instantaneamente o problema. Mas todos os trabalhadores da luz, encarnados e desencarnados, têm como característica o respeito ao livre-arbítrio da outra pessoa. Dito de outra forma, todo espírito encarnado ou desencarnado que não respeitar o livre-arbítrio do outro estará no campo das sombras, estará no campo do prejuízo, da intoxicação, da doença e não da cura. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Você, especialmente, que tem um parente que não quer ser ajudado. Faça suas orações. Magnetize as roupas. Dê passe no quarto, no ambiente, na água que ele vai beber. Faça orações por ele, dando do seu ectoplasma para o anjo da guarda dele, para o anjo ter condições de realizar a abordagem que for necessária, mas com paciência. Voltando à maravilhosa oração, aprendamos a pedir coragem para mudar o que nós podemos mudar, ou seja, nós mesmos, estando presentes junto aos encarnados e desencarnados, com boa vontade, com alegria, com disposição, mas tenhamos paciência, respeito, inclusive a não mudança de encarnados e desencarnados, mas uma paciência não passiva, uma paciência ativa, em oração, em magnetização, em orientação, em indução de tratamentos, em proposição de reflexões, aconselhamento às pessoas, em boas leituras, fazendo o Evangelho no lar. Há muito que pode ser feito, ainda que a maior parte de uma cura seja sempre do doente. Não desista nunca, mas não queira impor o seu tempo. Faça tudo e saiba dizer: com Jesus seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muito bom, saudando agora os amigos que estão aqui, Andréa Santos, dando o seu boa noite, chamando amigos para partilhar, participar, conhecer o conteúdo dessa nossa live. André Salvatore dando o seu boa noite, Marco Aurélio Trindade, Diana Costa,
Nalva-Gorri e Enir Cajazeira, a qual pede também o direcionamento das nossas melhores energias para a amiga Mônica Silva. Direcionamento aqui que é feito não apenas para ela, mas para o que ela simboliza aqui, que são todos os conhecidos do nosso coração, os familiares, que envolvem, que vivenciam algum desafio terapêutico importante. E de resto, um transbordamento de luz, de alegria, de vivacidade, de harmonia, de cura para toda a humanidade sofredora. Mesmo que a nossa energia aqui seja pequena, que nós nos imaginemos recolhendo a fabulosa energia das matas, dos mares, do sol, do solo, das rochas, das árvores, da natureza, somando com as nossas e multiplicando, 1 mais 1 é sempre mais que 2, e na oferta dessa energia multiplicada para Deus, ver o transbordamento, a multiplicação aos milhares, aos milhões dessa energia, formando ampla massa de luz branca que se espalha, que acolhe toda a Terra, toda a humanidade da Terra e também os animais, vegetais, minerais. Numa contribuição singela, mas forte, efetiva, para a cura planetária, para a cura da humanidade, para a nossa própria cura. Paz e bem a todos, um grande abraço. Venha conosco amanhã no curso O Livro dos Médiuns, um curso sobre mediunidade, fundamental para esses tempos que nós estamos vivendo. E na semana de segunda a sábado, voltamos a mais episódios do nosso Oração Ação, sempre com um tema fundamental, imprescindível, oportuno, sob a direção dos coordenadores espirituais do trabalho. Paz e bem, graças a Deus, ótimo final de sábado para todos.